gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. A nossa leitura diária da Bíblia, esse plano bíblico, onde em 365 dias nós teremos lido a Bíblia toda. Leitura com a interpretação dos textos. Bom, eu quero lembrar vocês que nós estamos lendo o livro do profeta Isaías e um dos propósitos desse livro ser escrito é que o leitor estreite o seu relacionamento com Deus e entenda como que Deus tratou o povo dele no passado, como que o povo dele estava tratando a Deus, o que que Deus requeria desse povo e aquele povo não entregou. Lembrem-se que o ministério de Isaías, nós resumimos no primeiro dia, na visão panorâmica, é bem simples. Isaías, ele denuncia o pecado do povo, ele leva o povo a um entendimento que eles precisariam se consertar. Eles não se consertam, consequência disso vem uma punição, e por último, ele fala da misericórdia do Senhor, onde haveria um resgate daquele povo que foi punido, mas não todos, um povo remanescente. Então, estejamos atentos a esses detalhes para quando lermos aqui os capítulos de Isaías, para que a gente possa aprender com quem errou, né? Vamos aprender com quem errou, para que a gente não caia no mesmo erro e também não sejamos passivos. Nós estamos, né? Não tem jeito, né? Passivos a punições nós estamos, mas que a gente não seja, como que eu posso dizer, ingênuo diante da verdade bíblica, que mostra como que Deus ele pode agir. Tem uma pessoa falando aqui, o link não entrou no grupo 1, deixa eu só conferir aqui. De fato, deixa eu mandar lá no grupo 1. Obrigado, viu, Márcia? Pronto. Avisar nossos amigos leitores lá do grupo 1 também, né? Já começamos e estamos ao vivo. Então, vamos para a leitura com esse pensamento, tá? Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, é importante para o desenvolvimento do nosso clube de leitura. Dê aí o seu like, dê aí o seu joinha, deixe nos comentários de onde você está nos acompanhando e a gente segue a nossa leitura, tá bom? Hoje é o nosso dia de número 257 do nosso plano de 365 dias. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta sala de leitura, com esses amigos, essas amigas do clube. Pedimos a Ti, Senhor, que o Espírito Santo nos dê entendimento. Nós vamos ler aqui os textos, mas precisamos do agir, do mover do Espírito Santo, para que possamos entender os textos. Queremos praticar, queremos que isso seja incorporado nas nossas atitudes, que passe a fazer parte do nosso entendimento. Estamos buscando conhecimento através da leitura, que é uma das virtudes da sabedoria, porém, conhecimento sem atos praticados resulta em tolice. Não queremos ser tolos, queremos ser sábios. Então, dirija-nos, nos instrua, nosso coração está aberto para ouvir a sua voz. Fale conosco, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vou compartilhar a Bíblia na tela. Ok, e assim a gente segue então com a nossa leitura. Isaías capítulo 3, versículo 1. Porquanto, eis que o Senhor dos exércitos, remove de Jerusalém e de Judá o sustento. Desculpa, espirrei aqui. Eis que o Senhor dos exércitos remove de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio,
o suprimento inteiro de pão e todo o suprimento de água. Vamos só recapitular aqui para a gente entender o que está acontecendo. No capítulo 2, nós lemos ontem, até o capítulo 2, lá no último versículo, nós vemos aqui o profeta Isaías ele chamando atenção para as pessoas deixarem de depositar a confiança nos homens. Lembra? Nós lemos isso aqui, eu falei para vocês. Eles estavam depositando a confiança deles nos homens. E todo o contexto aqui do capítulo 1 e 2 era para que eles depositassem a confiança no Senhor. Então, porque eles não fizeram isso, eles não depositaram a confiança no Senhor, vem aqui Isaías do capítulo 3, versículo 1 ao 3, Isaías 3, versículo 1 ao 3, e ele vai falar a consequência disso. Vamos ler. Porquanto, então, em continuação ao que estava acontecendo no capítulo 2, eis que o Senhor dos exércitos, remove de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, o suprimento inteiro de pão e todo o suprimento de água, o homem poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o prudente e o ancião, o capitão de 50, e o homem honrado, e o conselheiro, e o artífice habilidoso, e o orador eloquente. Então, vocês estão depositando a confiança de vocês nos homens? Tá bom. Vocês não estão depositando a confiança em mim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover, né, o profeta está falando aqui, que ele iria retirar todos os líderes políticos, os líderes religiosos, os líderes militares, os oradores, os eloquentes, os artífices, enfim. Eu vou retirar, então, todos esses homens. E da lista aqui, de tudo que ele ia retirar, a gente vê que a primeira coisa, dá uma olhada aí na tela, ó, o suprimento inteiro de pão e todo o suprimento de água. E depois ele sai falando das outras coisas. Então a gente já vê aqui ele dizendo que iria retirar o sustento básico, pão e água, o suprimento inteiro de pão e de água. Versículo 4. E eu darei crianças para serem seus príncipes, e bebês os governarão. Não literalmente falando, né? Mas num sentido figurado, eu vou tirar todos esses experientes, fortes e capazes, e vocês vão ter crianças, vocês vão ter meninos, vocês vão ter pessoas inexperientes para liderar, para estar à frente. Versículo 5. E o povo será oprimido, consequência de uma liderança fraca, infantil, inexperiente. O povo será oprimido, cada um pelo outro, e cada um pelo seu vizinho. A criança comportar-se-á orgulhosamente contra o ancião, e o vil contra o honrado. Então, com a remoção desses líderes, o povo vai ser entregue a pessoas inexperientes. Qual o resultado disso? Caos. Caos e opressão. Deixa eu só desativar aqui uma notificação aqui. Versículo 6. Então, um homem agarrará seu irmão da casa de teu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê tu nosso governante, e permite que esta ruína esteja sob tua mão. Naquele dia, ele irá jurar, dizendo: Eu não serei um curandeiro, porque em minha casa, não há nem pão, nem roupa. Não me façam governante do povo. Então ele está falando aqui, ó, no auge do desespero, quando acontecer isso com vocês, quando vocês se verem sem líderes, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar qualquer um para governar vocês. Vocês vão aceitar qualquer um que tem roupa, né? Entre aspas, aí sim, num sentido figurado, né? Ele diz o seguinte, vocês vão pegar qualquer um que vocês acham que pode e colocar, olha, lidera sobre nós,
mas esses também não conseguirão fazer nada, não conseguirão resolver o problema da ruína e do caos. Versículo 8. Pois Jerusalém está arruinada e Judá está caída, porque suas línguas e seus feitos são contra o Senhor, para provocar os olhos da sua glória. O aspecto de seus semblantes testemunha contra eles, e eles declaram seu pecado como Sodoma. Eles não o escondem. Ai da sua alma. Aqui começa uma sequência de 6 ais. Olha o primeiro ai. Ó. Ai da sua alma, porque eles fazem o mal como recompensa para si mesmos. Dizei vós ao justo que tudo estará bem com ele, porque comerá o fruto de suas ações. Ai do perverso, segundo ai, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos ser-lhe-á dada. Então, aqui é o seguinte, mesmo com toda essa consequência do pecado geral da nação, o profeta está dizendo aqui o seguinte, que nem todos seriam punidos. Cada um teria aquilo que merece. Digam ao justo, versículo 10, dizei vós ao justo que tudo estará bem com ele, porque comerá do fruto de suas ações. Agora, o perverso, ai deles, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos ser-lhe-á dada. Então, em um mundo corrompido em que nós vivemos, ai do perverso. Mas diga ao justo que tudo lhe irá bem. Confia. Vai tudo bem. Só que não é só dizer que é justo. Ah, eu sou da igreja. Não. Comerá do fruto de suas ações. Tanto o perverso como o justo come do fruto de suas ações. Cada um colhe. Tem a vida que merece. É de acordo com as suas ações. Isso aqui é muito profundo, isso aqui. Versículo 12. Quanto ao meu povo, crianças são seus opressores, e mulheres os governam. O meu povo, ó meu povo, os que te lideram te levam a errar e destroem o caminho de tuas veredas. O Senhor se levanta para apresentar a causa. Levanta-se para julgar o povo. O Senhor entrará em juízo com os anciãos de seu povo e os seus príncipes, pois vós tendes devorado a vinha. O despojo do pobre está em vossas casas. Que intentais vós, que afligis o meu povo com o ferreiro desculpe. Que intentai vós, que afligis o meu povo como o ferreiro ao metal, fazendo o meu povo em pedaços, e moeis a face do pobre, diz o Senhor Deus dos exércitos. Além do mais, o Senhor diz: pelo fato das filhas de Sião serem soberbas e andarem com seus pescoços esticados e olhares provocativos, caminhando e andando a passos curtos, ligeiros, à medida que avançam, fazendo um tilintar com seus pés, portanto, o Senhor irá afligir com sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor irá expor as partes íntimas delas. Isso aqui é no sentido figurado, tá? As filhas de Sião representam as cidades de Sião. Então, ele está falando aqui que elas ficaram em ruína. Vocês seguem aí, vocês se ergueram, né? Como cidades mostrando a exuberância de vocês, as conquistas de vocês, como uma mulher com o pescoço esticado e tal. Então, ai de vocês, vocês vão ficar em ruínas. Eu vou expor as partes íntimas de vocês. Versículo 18. Naquele dia, o Senhor removerá o esplendor de seus ornamentos tilintantes, que circundam seus pés e suas tiaras e seus arcos circulares como a lua, os cordões e os braceletes e os cachecóis, os gorros, os ornamentos das pernas e as bandanas, e os pingentes e os brincos, os anéis, as joias de nariz, as roupas de gala, os mantos e os xales e as bolsas ornamentadas, e os espelhos e o linho fino e os turbantes e os véus. E acontecerá que,
Ao invés de doce fragrância, haverá mau cheiro, e ao invés de um cinto, uma corda, e ao invés de cabelo bem penteado, calvície, e ao invés de peças finas de roupa, uma vestimenta de pano de saco, e queimadura ao invés de beleza. Teus homens cairão pela espada, e teus poderosos na guerra, e os seus portões lamentarão e prantearão, e ela, estando desolada, sentar-se-á no chão. Sentença pronunciada por causa do pecado do povo. Capítulo 4. E naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permitas que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra. Então, o profeta Isaías está falando que essa guerra, essa ruína, ela iria reduzir a população masculina. Ali ele fala, né, dos homens de guerra, os líderes e tal, enfim. Essa guerra que viria iria reduzir a população masculina ao ponto das mulheres, 7 mulheres agarrarem um homem e falar: casa comigo, me dá o seu nome, e não se preocupe em me sustentar, não se preocupe em me dar roupa, me dar pão, eu só quero pelo menos ter o nome de mulher casada, porque naquela época um homem poderia casar com quantas mulheres quisessem, contanto que ele tivesse condições de sustentar. O que dava para uma tinha que dar para outra. Por isso Salomão teve 1000, né? Então elas falaram assim: não se preocupe com isso. Falariam: não se preocupe com isso. Com o que eu vou vestir, com o que vai me dar para comer. A gente quer só pelo menos não morrer solteira, né? Terrível coisa que aconteceu realmente naquele tempo. Versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será lindo e glorioso. Então, aqui ele anuncia, como eu falei para vocês sobre o ministério de Isaías: anúncio do pecado, conserto, punição, né, a consequência, e graça, restauração. Naquele dia, o renovo do Senhor será lindo e glorioso, e o fruto da terra será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. E acontecerá que aquele que é deixado em Sião e o que restar em Jerusalém será chamado santo, cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor tiver limpado a imundície das filhas de Sião e tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador. E o Senhor criará sobre cada morada de Sião e sobre suas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejante durante a noite. Isso aqui remonta ao que aconteceu quando o povo saiu da escravidão do Egito, né? Caminhando à terra prometida. Porque sobre todos a glória será uma defesa, e haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor, e para um lugar de refúgio, e para um abrigo da tempestade e da chuva. Capítulo 5. Agora, eu cantarei para meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tinha uma vinha e uma colina muito frutífera. Deixa eu já te adiantar isso aqui. Isso aqui é uma parábola, tá? Eu falei para vocês, né? A parábola é uma história com personagens fictícios a fim de falar uma verdade, né? Nas entrelinhas. Então, os personagens aqui dessa parábola. O bem-amado. Esse bem-amado, o dono da vinha, é Deus. A vinha é a nação, é o povo de Israel, é o povo escolhido. Então, nessa parábola aqui nós vamos ver que o bem-amado, o Senhor, o dono da vinha, ele escolhe uma terra, ele compra uma terra, ele paga por ela, ele limpa, ele tira as pedras, os espinhos, ele ara a terra, ele planta a semente e ele espera que essa terra dê bons frutos, mas essa terra dá frutos maus. Então, por causa disso, vai ter punição. E aí ele vai falar: eu estou sendo injusto em puni-los?
Eu limpei vocês, eu cuidei de vocês, eu tratei vocês, eu cerquei vocês, e vocês, ao invés de darem frutos bons, deram frutos maus. Então, por isso, eu vou arrancar toda a proteção, eu vou arrancar todo o cuidado, enfim. Veja como nós podemos aprender nessa parábola aqui. Ó. Versículo 1. Agora eu cantarei para o meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e sua vinha. Meu bem-amado tinha uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e plantou com as mais escolhidas das videiras. E construiu uma torre no meio da colina, e também edificou ali um lagar. E observou que deveria produzir uvas, e produziu uvas bravas. Uvas bravas são uvas amargas, né? E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e a vinha. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? Então julgue vocês. O que eu poderia fazer a mais por vocês que eu não tenha feito? Por que razão, quando eu olhei para ela, deveria produzir uvas e ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe é cerca, daquele lugar, e ela será devorada. E derrubarei o muro dali, e ela será pisoteada. E eu a devastarei. Não será podada, nem capinada, porém brotarão arbustos, com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens, para que não chova sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá, sua planta aprazível, seleta, escolhida. E ele procurou por juízo, mas observou opressão. Por justiça, mas observou um clamor. Ai dos que se unem à casa, que reúnem um campo. Mais um dos ais, né? Vai continuar aqui. Teve 2 no capítulo anterior, agora vai concluir. No total de 6 ais. Ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo, até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, certamente muitas casas serão desoladas, as grandes e belas, sem habitante. Sim, 10 acres de vinha produzirão um bato, e a semente de um homem produzirá um efa. Crise, redução da prosperidade. Vai plantar 10 acres de vinha, mas vai produzir só um bato. Uma semente de um homem vai produzir só um efa, uma quantidade muito reduzida. Ai dos que se levantam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite. Até que o vinho os infame. Então, ai daqueles que estavam dados à bebida, né? Dados à alegria em um tempo em que eles deveriam estar contristados. Ai desses. Versículo 12. E a harpa e a viola, o tamborim, a flauta e o vinho estão no meio de seus banquetes. Porém, eles não consideram a obra do Senhor, nem ponderam a respeito do operar de suas mãos. Portanto, meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento, e seus homens honrados estão famintos, e a multidão seca-se de sede. Portanto, o inferno tem se alargado e aberto a sua boca desmedidamente, e para lá desce a glória deles, e a sua multidão e sua pompa, e o que se alegra. O inferno aqui, no sentido original da palavra, é Sheol, e dependendo do contexto, essa palavra ela dá um sentido a o mundo dos mortos, ou a sepultura, ou o lugar onde era lançado os mortos, né? Toda coisa morta, animais e tal, um lixão, né? Eles tinham
Hoje em dia nós chamamos de aterro, né? Nós temos um aterro onde é lançado lá o lixão, espera-se que com o tempo decomponha. Eles também tinham um lugar assim. Mas, enfim, é só uma informação aqui mais técnica, né? Não é um estudo bíblico, mas aqui ele está falando que o Sheol, o mundo dos mortos, a sepultura, o lugar onde vão colocar esses mortos, ele está com a boca aberta, assim, alargado, desmedidamente. Está esperando esses. É para lá que desce a glória deles, e a sua multidão, e sua pompa, e o que se alegra. Versículo 15. E o homem malvado será derrubado, e o homem poderoso será humilhado, e os olhos do arrogante serão humilhados. Porém o Senhor dos exércitos será exaltado no julgamento, e Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se alimentarão à sua maneira, e os estrangeiros comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam, mais um ai, ó. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade, e pecado como se estivesse como uma corda usada para puxar carroça, que dizem: deixe que tome velocidade e se apressem o trabalho dele, de tal forma que possamos vê-lo, e permitam que a advertência dada pelo Santo de Israel seja atraída, e venham para cima de nós, de tal forma que possamos conhecê-lo. Ai desses. Gente, isso aqui, esses 6 ais aqui, tem uma profundidade muito grande. Eu vou anotar aqui. Levaria muito tempo para falar dos 6 ais para vocês, mas vou anotar aqui na minha lista, tem muita coisa para a gente falar. Eu vou fazer uma gravação depois e vou colocar lá na plataforma os 6 ais. Quando você for convidado, aceite o convite. A plataforma é para quem quer profundidade bíblica, quem quer estudar a Bíblia. Mas essa leitura que a gente já está fazendo esse ano tem sido maravilhosa e está abrindo muito a sua visão já. Então você já começa a ter um norte, você já começa a ter um bom entendimento, tá? Vamos aqui mais um. Versículo 20. Ai dos que chamam mal de bem, e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz, e luz por trevas, que colocam amargo por doce, e doce por amargo. Então, esse ai aqui, Deus também tem um ai para aqueles que confundem as categorias éticas, né? Classificam o mal como o bem, e por aí vai. Deus tem um ai para aqueles que estão olhando para coisas que são más e dizendo: não, isso é bom, isso aí não é errado não. Não, está tudo certo. A Bíblia diz que é errado. Não, mas está certo. Está liberado. Está tudo certo. As categorias éticas que são muito bem classificadas, né, há anos, né, hoje está tudo revertido aí. Hoje, né, homens entram em banheiros de homens, mulheres entram em banheiros de mulheres, mas hoje estão mudando. Não, pode entrar tudo junto. E está tudo certo. Né? Enfim, é tanta coisa que se a gente for entrar nisso aqui, né, e se for falar biblicamente falando, doutrinariamente falando, então, né, ai dos que chamam de bem e ao bem chamam de mal. Perdão, os que chamam de mal, perdão, ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Ai, gente, esse ai aqui, eu fico falando que não vou fazer estudo com vocês, nem acabo falando a mais. Esse ai aqui tem relação com os ais do Apocalipse. Cada ai aqui são 6, cada ai aqui está relacionado ao que vai acontecer lá no Apocalipse. Está relacionado com a abertura dos selos. Ai da terra, lá em Apocalipse fala. A gente vai ler Apocalipse ainda. Ai da terra, porque a essa besta foi dado o poder de fazer isso. Esse ai aqui, meu Deus do céu. Deus nos livre desses ais. Versículo 21. Ai
dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes de acordo com o seu ponto de vista. Ai desses! Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de força para misturar bebida forte, os quais justificam o perverso e recompensa e remove os justos da justiça deles. Ai, Deus está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. Um dia a conta chega. Se não aqui, né, se não vermos isso acontecer aqui, em um plano transcendente e eterno. Ai desses. Ai. Versículo 24. Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como podridão e sua flor subirá como pó, porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por essa razão, a ira do Senhor acendeu contra o seu povo, e ele tem estendido sua mão contra eles, e os tem afligido. E as colinas tremeram, e os seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. E ele erguerá um estandarte para as nações de longe, e assobiará em direção àquelas desde os confins da terra, e eis que elas virão com velocidade rapidamente. Nenhum dentre eles estará cansado nem tropeçará. Nenhum irá cochilar ou dormir, nem o cinto que envolve seus lombos estará afrouxado, nem o cordão de suas sandálias será quebrado. Suas flechas são afiadas, e todos os seus arcos curvados, os cascos de seus cavalos serão considerados como perdeneira, e suas rodas como um furacão. Seus rugidos serão como um leão. Eles rugirão como leões novos. Sim, eles rugirão e agarrarão a presa, e arrebatarão a mesma em segurança, e ninguém a livrará. E naquele dia eles rugirão contra eles como o rugido do mar. E se alguém olhar em direção à terra, verá trevas e tristeza, e a luz estará escurecida nos céus. Chegará esse tempo. O povo já viveu, né, na verdade, como eu disse para vocês, Isaías tinha profecias para a sua época, profecias que duravam até o fim do Velho Testamento, até o início do Novo Testamento e para o futuro. Então, isso aconteceu, houve um ataque babilônico, né? Não teve quem resistisse àquele ataque. Deus usou a Babilônia como punição, e haverá também, acontecerá também no final dos tempos, isso aqui que a Bíblia está narrando. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Séquito é a orla da veste. A orla da veste. Então, na visão de Isaías, ele vê o Senhor sentado no trono, e o Senhor ele é tão grande que a orla da veste enchia o templo. Imagina, gente, como que eu posso tentar traduzir para você essa visão? Imagine, né, aqui uma sala, né, um quadradinho assim, uma sala, um trono. E Isaías vê o Senhor sentando no trono. Quando o Senhor senta, a orla da veste dele cobre todo o templo, de tão grande que é o Senhor. Essa é a visão que Isaías teve. Acima estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então, ele viu o anjo ali de 6 asas, né? 2 cobriam a face do Senhor, 2 cobriam seus pés, e com as outras 2 eles ficavam voando. E um clamava ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais da porta moveram-se, e a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, porque eu estou arruinado,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, naquela visão, Isaías falou: ai de mim, estou perdido. Eu sou impuro e acabei de estar diante e ver um Senhor que é santo 3 vezes. Ele é muito santo, ele é muito puro. Ai de mim, eu estou perdido. E o que aconteceu? Versículo 6. Então voou um dos serafins em minha direção, e tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar, como uma tenaz, uma pedra acesa, e ele colocou sobre minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Uma representatividade aqui do que acontecia no passado, quando o povo, para a purificação de pecados, apresentava um sacrifício. Eu já li isso junto com vocês, eu acredito que a maioria aqui já sabe. Um breve resumo, se tiver alguém novo por aqui. Então, para expiação de pecado, o homem levava um cordeiro até a porta do tabernáculo, um sacerdote recolhia o cordeiro, fazia ali todo o ritual, separava partes. Uma parte era colocada no altar do sacrifício, onde era queimado. Pegava-se a brasa daquele altar, entrava no santuário, colocava aquela brasa em cima do altar de incenso, um pozinho que queimava e subia uma fumaça. Tá? Tinha todo um ritual. Todo esse ritual foi cumprido em Cristo. Ele se entregou como cordeiro e ele nos purifica dos nossos pecados. Então, o que aconteceu aqui com Isaías é uma representatividade da purificação de pecados. Ele falou: eu sou impuro, ai de mim, estou diante do Senhor. Então o anjo pegou a brasa, tocou na boca dele e falou: o seu pecado é removido, você está sendo purificado. Versículo 8. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou, envia-me a mim. Então aqui foi o chamado de Isaías. O Senhor chamou: quem eu enviarei? Eu quero enviar alguém. Quem eu vou enviar? Né? Uma pergunta jogada ao vento. E aí, quem eu envio? Vamos ver, né? Se Isaías se manifesta prontamente. Isaías falou: quem enviar? Envia eu, Senhor. Estou pronto para atender sua voz. Pode me enviar. E ele disse: vai. Vai. Todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados, né? O id de Jesus está sobre todos nós. Ide por todo mundo, anunciar e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, nem todos dizem eis-me aqui, né? Há alguns que fogem do seu chamado. Aliás, eu queria perguntar para você: o Senhor pode contar com você? Será que você tem dito eis-me aqui para o Senhor? Você está aqui, ó, participando desse clube de leitura, você está adquirindo conhecimento. O que você tem feito com esse conhecimento? Você tem enviado para outras pessoas? Você compartilha o link? Você chamou pessoas para entrar com você nesse clube? O Senhor está dizendo: a quem enviarei? Com quem eu posso contar para abrir os olhos de outras pessoas? Ou você deixa o medo, a vergonha, a timidez te vencer? Ai não, eu não vou falar com ninguém não. Eu vou mandar esse link aqui da leitura da Bíblia. Aí depois a pessoa vai ficar me julgando, me criticando, com chacota. A quem enviarei? Lembra da parábola da vinha? O Senhor tinha uma vinha, escolheu uma semente, plantou, ele esperou o bom fruto e deu mau fruto. O que ele fez? Retirou a proteção. Você é essa semente seleta escolhida. Isso aqui que nós estamos vivendo é a terra frutífera. Quem entrou para esse clube vai produzir frutos, está aprendendo da maneira correta. E o Senhor está esperando fruto. Quantas pessoas você já conseguiu trazer para esse clube? Falou do Evangelho, falou de Cristo, falou de Jesus. Diga eis-me aqui, coloca aí nos comentários aí, ó, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, conta comigo. Faça uma declaração pública, coloque aí. Eu vou colocar. Pode contar comigo. Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo todos os dias. Todos os dias, não importa. Faça chuva, faça sol, saúde plena ou debilitado, estou aqui. Em momentos de alegria, em momentos de tristeza, vocês sabem disso. Estou aqui.
mesmo tendo passado tudo que passei, filho internado 24 dias, todos os dias, só 2 dias eu faltei, todos os dias eu estava aqui. E faltei porque realmente não dava mesmo, né, por motivo de força maior. Eu poderia pedir uma licença para vocês, e vocês entenderiam, mas eu estava aqui. Não, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, tem um propósito, tem uma missão, eis-me aqui, conta comigo. Então, compartilha, vai lá no grupo depois, eu já compartilhei, compartilha de novo, importuna, ou seja inoportuno, né? Na verdade, não tem problema, a tempo e fora de tempo, prega o evangelho, fale de Cristo. E ele disse, vai, e diz a este povo, ouvi voz de fato, porém não entendais, e vede voz de fato, mas não compreendais. Às vezes, gente, às vezes nós temos um chamado, ou para algumas pessoas, semelhante ao chamado do profeta Isaías. O que acontece? Isaías ele foi chamado para anunciar uma sentença, e no seu ministério, as pessoas que ouviam o que ele falava, a grande maioria não se converteria. Olha só, você vai, versículo 9, ó, e ele me disse, vai e diz a esse povo, ouvi vós de fato, porém não entendais. Vocês vão ouvir e não vão entender. E vede vós de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que seus ouvidos sejam pesados, e feche os olhos deles para que não aconteça que eles vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o seu coração e convertam-se e sejam curados. Então a missão de Isaías era pregar o juízo sobre o povo, pregar a cura de Israel, mas essa cura não aconteceria. A cura, na verdade, só aconteceria depois de uma punição. Eles precisariam ser punidos. Então, por causa disso, eles não iriam entender. Deixa eu tentar explicar isso melhor aqui para não confundir ninguém. A mensagem de Isaías não serviria para levá-los ao arrependimento, porque se ele se arrependesse, Deus teria que tirar a punição. Mas já havia uma sentença, Deus ia punir o povo, não tem jeito. Eu quero punir esse povo a título de exemplo para todas as nações. Esse povo pecou demais. Entende? Então teria que acontecer uma punição. Só que Deus, para ser justo, ele não poderia punir sem culpa. Então Isaías prega, mostra qual é a culpa, mas o coração deles está fechado, eles não conseguem reconhecer e serão punidos. Semelhante ao que aconteceu com Cristo. Vocês se lembram lá em Mateus 13, nós já lemos juntos, que Cristo prega o evangelho de arrependimento, mas os fariseus não reconhecem? E aí ele começa a pregar por parábolas. Ele deixa subentendido. E os discípulos perguntam, mestre, por que o senhor está pregando por parábolas? A gente não está entendendo nada. E aí Jesus fala assim, vocês não conseguem entender, mas para vocês eu vou explicar. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a estes não. Por quê? Eles não podem entender. Eles serão punidos. Quer ver? Vamos ver isso aqui lá em Mateus 13. Mateus, capítulo 13. Não vou ler tudo que a gente já leu, né? Versículo 13. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam os seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus próprios olhos, ouçam com seus próprios ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Então,
O que está acontecendo aqui nessa cena de Mateus 13 é cumprimento daquilo que nós estamos lendo em Isaías, capítulo 6. Veja só que interessante. O chamado de Isaías foi: pregue, anuncie juízo. Mas muitos vão ouvir, mas não vão conseguir entender. Porque se eles entendessem, eles se converteriam e eu não poderia puni-los. Semelhante ao chamado de Jesus, ao ministério de Jesus. Onde ele pregou, a alguns era dado conhecer os mistérios do reino. A outros não. Porque se ele se convertesse, não teria sentença. Né? Isso aí é um mistério também. Né? E é o que acontece hoje. Você fala a verdade, você prega e muitos ouvem. Mas a esses, às vezes, não é dado, porque isso é graça. Não é dado a revelação, não consegue compreender, não consegue entender. Versículo 11. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas. Então haveria um propósito nisso. Primeiro as cidades precisariam ser destruídas, primeiro a sentença teria que ser executada. Depois de tudo destruído, o povo seria exilado, um povo remanescente, um povo que permaneceu ainda fiel, eles voltariam e haveria uma restauração. Então ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, eles vão ser exilados, e haja grande abandono no meio da terra. Mas ainda assim será 1/10, e ele retornará. E será devorada como uma tilha, e como um carvalho, cuja substância está neles quando se desfolharem. Então a sua semente santa será a sua substância. Então Deus iria preservar uma semente. Uma grande destruição, mas ainda uma semente seria santa. Até a chegada de Cristo. Alguns mistérios aí estão sendo revelados para vocês. Eu acredito que enquanto eu leio a Bíblia, o Espírito Santo ele move o seu coração ao entendimento. Gente, vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Amanhã a gente continua no mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau.